Estamos de volta com esta grande série. Estou falando de um grande amigo, um grande parceiro de negócios e também um grande cara. Sabe aquele cara? Esse cara sou eu. Esse cara que eu vou trazer aqui, você já sabe, Denis Rezende com S. S de dinheiro à vista. S do tema de hoje, que é consórcio. É um investimento bacana ou não? O que o Denis pode trazer com esse grande conhecimento que ele já tem de anos e traz junto uma ferramenta de grande oportunidade para que a gente descubra quais os caminhos que esse tal consórcio vem trazendo para as pessoas e muitos sonhos sendo realizados. Lógico que eu não vou falar aqui se é um bom investimento, se deixa de ser um ótimo investimento, mas eu quero dizer o seguinte: Denis Rezende com S. S de consórcio. Gostou, né? Ficou bom. S de consórcio. S, assim como consórcio. Assim como consórcio. Nossa Senhora. Ficou ótimo. Pessoal, é o seguinte, olha, nós temos o Denis, olha, muito obrigado por estar aqui mais uma vez com a gente. Eu sei que seu tempo é bastante escasso, mas acorda de manhã, faz academia, dá não sei o que lá, vai pro escritório, sai à noitão, enfim. E olha, esse espaço da educação do comportamento financeiro, eu sempre quis trazer essa temática do consórcio, porque tem muita gente que fala, não, consórcio, tem muitas influências, inclusive alunas, né, minhas, né, que acabaram passando pela minha história aí de como professor delas, mestre delas, e acabaram falando, registrando, não, consórcio não é um bom investimento, eu tive uma péssima experiência. Então, tudo isso pode ser sim péssima ou não boa experiência, mas tem um momento que a pessoa fez isso, tem toda uma conjuntura. Então, eu quero aqui dizer o seguinte, Denis, você já vem trabalhando há muitos anos, né, uma carreira próspera, uma carreira bacana. Você teve momentos lá atrás como planejador financeiro que tinha uma opinião mais ou menos formada na época, e depois que você mergulhou no conhecimento do consórcio, parece que teve algumas mudanças ou alguns aprimoramentos na visão do todo. Tá aí uma ótima oportunidade para você revelar isso aqui no espaço da educação do comportamento financeiro. Bora. Eu acho que eu também, como um planejador financeiro, em determinado momento da minha carreira eu não gostava de consórcio também. Mas eu aprendi que eu não gostava porque eu não entendia o produto. E hoje eu me pergunto como é que eu não gostava de um produto ao qual muitas das vezes a taxa administrativa mensal é menor do que a rentabilidade do investimento num país de juros absurdos que a gente vive. Uau! Né? Assim como também um produto que, comparando com financiamento imobiliário, a gente tem uma economia extraordinária, né? E muitas das vezes, assim como eu já fiz também há 10 anos atrás, 11 na verdade, um financiamento imobiliário. E eu, trabalhando dentro do banco, já não aguentava mais fazer financiamento para os clientes, porque eu sempre fui bom de conta. Então, quando o cara chegava lá, 360 parcelas de X valor, eu perguntava, pô, você calculou quanto que você vai pagar no final do período? Muita coisa. Então, aprendendo mais sobre o produto consórcio, eu entendi que é uma ótima ferramenta, principalmente em países de juros altos que a gente vive. Eu tenho uma boa relação com o consórcio, porque o consórcio nasceu junto comigo. 1961. Eu nasci em 1961, quando nasceu o sistema de consórcio que veio para o Brasil, e efetivamente é um sistema muito democrático. Não é um sistema democrático o consórcio, né? Porque o que é o consórcio? Para quem às vezes não tem alguma ainda dificuldade para entender o que é um consórcio, porque às vezes a gente tem aqui pessoas que estão assistindo a gente, e um tema que a gente traz aqui de vez em quando, mas eu queria descer um pouco na base. O que é o consórcio? Como é que está estruturado? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Claro, o consórcio é uma maneira de aquisição, né? Onde, diferente do financiamento, o financiamento geralmente você tem o bem e depois você paga. Então, comprei a casa e depois eu pago por 30 anos. A ideia do consórcio foi meio que mudar isso, trazendo algo que você pague e depois tenha o bem. Só que no meio do caminho você consegue a contemplação para antecipar esse sonho. Então, por isso que o consórcio ele não tem juros embutido, ele só tem taxa administrativa.
tá? Então, você, em um comparativo, por exemplo, ao financiamento, você tem uma economia gigantesca utilizando esse produto. Claro que aí você precisa falar com o seu consultor para entender um pouco melhor das estratégias de contemplação, porque cada caso é um caso, algumas usam lance embutido, que é da própria carta. E eu quero pegar esse gancho do lance, do sorteio. Nós estamos falando de um grupo de pessoas que tem um interesse comum. Perfeito. Né? Eu estou falando de um grupo onde tem as cotas, sei lá, 200 pessoas envolvidas, estou dando um exemplo hipotético. Então, primeiro que é um produto democraticamente bacana, né? Porque todos estão ali compartilhando do mesmo ideal. Ideal de ter uma carta de crédito que possa fazer escolhas para comprar uma casa, um carro, alavancagem financeira, patrimonial. Eu falo que o consórcio realmente foi uma das grandes, né, ferramentas, grandes produtos que me contribuíram muito no meu alcançar da minha independência financeira. Já cheguei a ter 28, quase 30 cotas de consórcio. Isso lá no início, antes de estar independente financeiramente. E foi ele que conseguiu me fazer com que... Eu me lembro até hoje que eu fazia muito isso com amigos e eu ia lá no final, eu era contemplado, nem queria tirar o carro. Né? Na época não tinha nem imóvel, era só carro, só veículo na época. Eu falei, não, deixa pro final. Então, toda vez que final, eu ia lá, pegava um cheque administrativo, falei, nossa, dinheiro vai para a minha reserva financeira. E eu comecei a juntar, a fazer a minha reserva com a contribuição direta do consórcio. Por quê? Porque na época os carros aumentavam também muito de preço, então eu pegava um crédito lá de, sei lá, de 50 mil, dando um exemplo hipotético, 50 mil, mas no primeiro ano já tinha no meio do ano já tinha correção, então na verdade já era 55, depois 60, depois 70, chegava quase no final de 5 anos, ele estava quase que o dobro. Só que eu paguei as parcelas e o meu carro não saiu. Quando eu recebi os 100 mil lá, eu já tinha pego o valor corrigido não só pela inflação, mas também pelo aumento dos próprios carros, dos veículos. Isso acontecia o quê? Um crédito de 100, eu paguei lá 65 no máximo. Então, olha o ganho que eu tive e como alavancou a minha vida financeira de eu poder ter ele como um grande agente construtor da minha independência financeira. Perfeito. Não é lindo isso? É lindo. E hoje os carros estão aumentando de novo. Já hoje não, já há algum tempo. Já vem aumentando e foi objeto aí de comprar carro e vender carro e ter lucro. Muita gente pagou imposto de renda nos últimos anos da venda do seu próprio veículo, coisa que não acontecia no passado. Então o consórcio passou de novo a ser cada vez mais valorizado. Então é um sistema democrático, é um sistema que agrupa pessoas, é um sistema que você pode ser contemplado, não é tigrinho, não é bet, mas é um projeto extremamente socialmente responsável. É legal e mais, hein? Garantido pelo Banco Central, sem nenhum problema. Você hoje pode investir com tranquilidade. Eu fiz propaganda do consórcio, acho, né? Acabei de fazer uma propaganda. Mas eu falo aquilo, eu passo aquilo que eu vivo. É congruente com a minha vida. Você não está fazendo uma propaganda, você está contando da sua história. A minha história. Exato. É verídico. Exato. E você deve ter muitas histórias. Sim. Na verdade, o primeiro contato que eu tive com o consórcio, eu ainda trabalhava dentro do banco. Então, o maior problema hoje, antes de falar desse primeiro contato, é o vendedor antigo, no sentido de ainda tem muito vendedor de consórcio que usa o celular para fazer conta aqui. Você quer 1 milhão, Reinaldo? Eu vou colocar aqui a taxa de 20%, vou colocar, enfim, todos os custos, vou dividir pelo período, você vai pagar 7 mil, 8 mil por mês. Qual a credibilidade que o consultor passa para um cliente com esse modelo de apresentação? E outra, às vezes o cliente ele não toma decisão sozinho, tem que falar com o seu cônjuge. Aí eu chego em casa, amor, eu vou fazer um consórcio. Como é que funciona? Tem que pagar 8 mil por mês. Cara, qual a chance de ela aceitar ou ele aceitar, né? Então, a gente sai de um modelo ao qual a venda acaba sendo errada. Então, muitas pessoas teve problema no passado com o consórcio por conta do vendedor que vende ali a parcela. Quanto você pode pagar por mês? Posso pagar 500, tá bom. Pega o consórcio e vai pagando. E pelo menos é o único investimento que eu vejo que ele carimba o seu sonho. Carimba Perfeito. Os seus objetivos, carimba os seus desejos, carimba até mesmo a sua independência financeira, Perfeito. caso você queira se alavancar. E tem muita gente
ainda que não entendeu o sistema de consórcio. Que não entendeu por conta mas do a vendedor. Opt.ia, ela está trazendo uma grande contribuição. Perfeito. Exatamente. Essa é a ideia, né? Justamente mudar esse vendedor que vende errado, porque o consórcio precisa adotar uma estratégia de lance. Então, as pessoas que tiveram uma má experiência foi porque não teve uma boa estratégia de contemplação, por exemplo. Mas o produto em si ele é muito bom e é maravilhoso. E a Opt vem justamente para trazer essa clareza na decisão, essa estratégia financeira e realmente ajudar o usuário, né, o cliente final ali, a entender melhor o produto consórcio. Porque ele entendendo melhor o produto, ele se mantém mais fiel à estratégia. Como é que ele mantém esse entendimento? Como é que ele faz? Na prática, como é que funciona hoje a Opt.ia com relação à prática dessa movimentação? Imaginando que nós temos aqui uma pessoa que quer trabalhar no consórcio, não é ainda consórcio, ou é um profissional já de consórcio, fala assim, poxa, eu quero entender o que é a Opt, o que ela traz? Ela traz o poder de uma decisão mais consciente? Perfeito. A Opt ela foi feita para profissionais de finanças, então consultores financeiros, corretores de consórcio, assessores de investimentos. A gente tem muito usuário também da área de seguradora hoje na plataforma também, que está entrando no setor consórcio, que é um setor que está em plena revolução agora. Tem grandes players entrando no mercado também, e isso eu acho magnífico, porque cada vez mais o corretor ele vai precisar se cercar de oportunidades, né? E de ferramentas e melhorar o seu atendimento. Se você é o único corretor de imóveis do Brasil, você pode vender do jeito que você quiser. Agora, se você tem concorrentes, você precisa trazer alguma coisa diferenciada. E eu sei que tem mais de 500 mil hoje profissionais de consórcio, né? A gama aí E vem crescendo muito, né? Então, basicamente, a Opt foi feita justamente para esses corretores utilizarem da nossa plataforma para fazer alguns cálculos de construção e alavancagem patrimonial com consórcio. Eu fico indignado porque o consórcio, ele traz essa tal taxa de administração, pegar um imóvel aí, sei lá, 18, 20 meses, um imóvel que você vai comprar pelo consórcio. Gente, não chega a 1% de taxa de administração ano. É praticamente... É o dinheiro mais barato que tem no mercado hoje, né? Então, cara, e por que as pessoas... Porque ainda tem... Eu sei que nós temos mais de 11 a 12 milhões de pessoas no sistema de consórcio já, que utilizam frequentemente, já tem uma cota, tem duas, já acabou essa, já está fazendo outra. É diferente do carnê que você paga crediário, que você paga juros sobre juros lá. Ali não, você não vai pagar juros. E você tem uma condição de crescimento do seu valor monetário pela sua parte. Pela correção. E, logicamente, essa carta de crédito que você tem, você pode ter a liberdade de usá-la da forma que você quiser. E as pessoas ainda acho que não entenderam muito bem isso, né? É que, na verdade, o consórcio ele exige uma coisa que é muito difícil de conseguir nos brasileiros. Você sabe o que é? Eu sei. Planejamento. O consórcio ele é fundamentado em planejamento financeiro. Então, qual é o perfil do brasileiro? É mais imediatista ou planejador? Na maior parte das vezes, imediatista. Então, ele vai para as opções mais rápidas que tem disponíveis. E tudo que é mais rápido é mais caro. É por isso que o Tigrinho, os jogos os jogos do azar, vamos dizer assim, né? Na verdade, arrecadou no último ano 239 bilhões e distribuiu só 230 milhões. É desproporcional, assim, absurdamente. E você imagina o número de famílias que estão se destruindo por conta disso. Enfim, não vamos nem entrar nesse assunto. Mas é um assunto de contraponto, né? Sim. Quer dizer, eu invisto num negócio desse e eu deixo de fazer o meu sonho estar carimbado ali próximo, né? Eu digo nem entrar no assunto do quanto que tem de desastre dentro desse setor, né? É lamentável. E aí as grandes emissoras nem falam muito, né? Porque não falam. Enfim. Não precisam. Mas cada um tem as suas escolhas. Eu sempre falo que no universo da vida da gente, do cotidiano, da nossa trajetória, são aprendizados. Então, assim, a liberdade de você fazer o que você quer com o seu recurso financeiro, legal. Mas voltando aqui no universo desse sistema de consórcio, por isso que fala consórcio, né? Soma de várias pessoas num grupo com um objetivo fim de um valor de crédito que você vai ter lá na frente. Hoje, a Opt está proporcionando, disponibilizando essa ferramenta para esses
profissionais de consórcio, para aqueles que você falou também da área de autônomos de investimentos, planejadores, enfim, todos os que lidam diretamente com o investimento. Agora, por que é o investimento efetivamente? Porque ainda dentro dos planejadores, você foi essa pessoa no passado que quando olhava para o consórcio, falava, não, peraí, não vai aqui num renda fixa, a renda variável um pouco e tal, mas consórcio não. Quando foi o clique que você mudou esse modelo? Esse pensamento, né? Quando eu aprendi o sistema de fato. Quando eu comecei a fazer comparativo de fato e entender melhor o sistema, né? Porque antes de entender melhor, eu tinha pesquisado informação no YouTube. Então a gente vê grandes pessoas, nomes no setor falando mal do produto. Mas por que fala mal? O que dá mais audiência, né? Falar bem das coisas ou falar mal das coisas? Precisa olhar o que essas pessoas estão vendendo, né? Exato. Porque é uma tendência natural que ela possa tendenciar, né? Por isso que olha para quem está patrocinando, né? Quem está fazendo, né? Se está sendo imparcial ou não. Esse acho que é o ponto que eu sempre falo. Acho que investimento, todos são muito importantes. Um CDB, um LCA, LCI, Tesouro, Selic, enfim, cadeia de poupança até, mesmo não rendendo. Agora, o consórcio, ele é algo muito próximo ali, está muito conectado a todos os investimentos, só que ele tem dupla função, né? A função do recorrente, olha só, na educação financeira a gente fala muito disso. As pessoas têm um carnê para pagar em 36 meses, mas não têm um carnê para ter um sonho em 36 meses. Eu fico indignado. Falo, como assim, né? Uma coisa eu vou ter sonho, não vou pagar juros. Outra coisa eu vou pagar juros durante 36 meses. Estou falando de algo muito curto aqui, um médio prazo, vamos por assim. Então, eu acho que a Opt chega num momento muito oportuno, né? Perfeito. Que é uma ferramenta que mostra, que consegue... Uma pessoa física que está assistindo a gente aqui, que não é um corretor e tudo mais, ele pode ter acesso à ferramenta? Hoje não. Hoje a ferramenta ela é B2B, né, que a gente chama. Então é só para profissionais de finanças que, como ela vai ser beneficiada? Através de um profissional de finanças que usa a nossa plataforma para demonstrar para ela a nossa metodologia. Então é justamente o objetivo da plataforma é que esses profissionais de finanças consigam demonstrar um relatório com uma metodologia validada, um começo, meio e fim, uma linha de raciocínio. A gente sai do modelo atual que hoje as administradoras entregam para os corretores basicamente quanto o cliente vai pagar. Você vai pagar tanto, o crédito de tanto, XYZ. A gente sai dessa simulação do quanto o cliente vai pagar para um estudo entregando o quanto o cliente vai rentabilizar, o quanto o cliente vai potencializar ou o quanto o cliente vai economizar, dependendo do tipo de estudo que ele faz. E aí ele faz esse comparativo da economia que você tem fazendo um financiamento, ou aplicando um recurso e você tendo um consórcio aqui. É isso? A ferramenta ela é totalmente imparcial. Isso que é a graça do negócio. Porque existem alguns casos que sim, o financiamento é melhor. Quando você pega uma carta contemplada, por exemplo, e joga lá na nossa ferramenta e aí corrige INCC, por exemplo, e você pega um financiamento, dependendo do período, dependendo de cada caso, com certeza. Claro que na maior parte dos casos o consórcio em 95% é a melhor opção. Mas quando tem um consórcio já contemplado, às vezes está com tanto ágil que não compensa. É melhor o cara fazer um financiamento mesmo. Então com a plataforma o consultor pode realmente trazer um planejamento para o seu cliente. Isso chama-se ferramenta de educação financeira. É uma ferramenta para o profissional de consórcio e de todos esses profissionais da área de investimento como uma ferramenta poderosa de educação financeira. Porque o que mais a gente busca é uma compra bem consciente, feita. E eu quero comprar uma casa, um carro, então eu quero a cirurgia plástica, eu posso fazer. Hoje você tem muitos tipos de consórcio, não é só de carro, de veículos, de imóveis. É um mercado gigante. Gigante. Então, assim, é muito importante você conhecer, por isso, buscar um profissional de consórcio que tenha atualidade na sua vertente, né? Aquele que realmente fala, olha, vou te apresentar um estudo de ponta a ponta, vou te colocar na mesa aqui, e vou te educar, né, financeiramente aqui para você ter a melhor escolha. Isso significa muito
para a vida financeira dessa pessoa? Com certeza, é a tomada de decisão. A gente sempre traz os estudos baseados em 2 etapas. A primeira etapa é trazer a economia, a potencialização de resultado através do consórcio, e a segunda etapa é o planejamento financeiro. Porque tudo que o cliente, por exemplo, deixou de pagar num juros abusivos de um financiamento, a gente reinveste esse dinheiro também, mostra para o cliente, Reinaldo, se você tivesse feito financiamento, você ia pagar em 30 anos. Consórcio você pagou em 15. E esse dinheiro aqui, do mês 181 a 360, o que você vai fazer com ele? Você não vai gastar. Porque se você investir também, você inverte os juros compostos, que antes ia ser usado contra você pagando juros, agora é ao seu favor. E também traz um planejamento mostrando para o cliente que ele não é só a decisão de comprar o imóvel, é também um planejamento financeiro. Sabe que a ABFIN, Associação Brasileira dos Profissionais de Educação Financeira, traz hoje o seu comitê de profissionais de consórcio. E a gente está realmente trabalhando isso lá, né? Exato. Com essa oportunidade desses que estão atuando nessa vida profissional, e a gente sabe como é importante a informação. E a informação com economia, com consciência, ela traz um benefício assim imensurável, né? Imensurável, porque a gente não sabe o quanto o dinheiro é importante. Ele não aceita desaforo. A gente não pode brincar com ele. Não pode. A gente precisa parar de ter impulsividade. Chega lá, vou comprar, vou fazer. Não. Então, muito importante você ter um grande produto chamado consórcio. Um produto recorrente, um produto que se constrói o seu sonho mês após mês. É muito legal, né? Coloquei o primeiro tijolo, o primeiro alicerce da minha casa, depois a parede. Eu estou construindo. A partir do momento que eu estou continuando a pagar né, esse valor, eu vou construindo essa ideia. Mas sempre alinhado a esse universo, né, dos comparativos. O que eu devo tomar como decisão? Esse caminho ou esse caminho? E muitos corretores de consórcio, né, acreditam e falam que os seus clientes optam pelo financiamento, por exemplo, porque são imediatistas. Às vezes não é porque é imediatista. Não. Às vezes é só porque ele ainda não enxergou os resultados das suas escolhas, o quanto ele poderia estar economizando. A partir do momento que você mostra para o cliente um comparativo, corrigindo INCC, corrigindo taxa referencial no financiamento, mostrando com clareza essa decisão, e o cliente economiza 300, 400, 500, R$1 milhão, dependendo do estudo, ele vai pensar 2, 3, 4, 5 vezes mais antes de tomar a decisão de ir para um financiamento. E você sabe o seguinte, né? Eu sempre trago alguma coisa de educação financeira. Você que tem filhos, né? Quando nasce seu filho ou nasceu seu neto, vai lá, faça uma previdência privada, eu sempre falo isso, abre lá o certidão de nascimento, tem o CPF dele, já abre lá a sua previdência. E eu quero aqui colocar também mais um tempero aqui nesse molho aqui. Ou seja, vamos colocar também, pensando no seu filho que quer um dia ter a sua casa própria, quer ter seu carro zero, por que não fazer um consórcio para que você possa fazer isso sem pagar juros, sendo objetivo de um investimento, e você imaginar, eu quero dar o meu carro para o meu filho com 18 anos. Estou dando um exemplo, acontecia muito isso, ainda acontece. Então tá, volta 5 anos, vou fazer um consórcio de 5 anos, volto aqui com 13, né? 14, 15, 16, 17, 18, 5 anos, você está contemplado, ele não pode dirigir antes disso mesmo, então você já faz o negócio para dar, olha, a hora que ele completou, tá aqui, carta de crédito, compra o carro que ele quiser, porque aquele valor que está lá, você deu um presente. Você deu um presente. Às vezes as pessoas, não vou dar um carro ao meu filho porque eu não tenho. Não, você pode fazer isso. Assim também, você pode usá-lo para uma carta de crédito da sua primeira casa própria. Então, em 15 anos, você pode fazer um planejamento. Seu filho completou 15 anos, com 30 anos ele vai ter a casa própria deles. Fazer um consórcio. Ele pode ter antes? Sim. Pode ter antes. Ele pode até ganhar dinheiro com isso, porque está contemplado, ele pode vender. Tem outros meios para você realmente se remunerar? Muitos. Inclusive na plataforma a gente mostra várias estratégias. Eu até arrepio, porque eu vou falar uma coisa para você. Consórcio é muito legal, cara. É muito legal. Então, assim, parabéns, né? A Opt.ia, eu tenho certeza, sabe, Denis, você está trazendo uma grande contribuição para a sociedade. Para a sociedade. Parece que você está falando, não, meu público é o consórcio, é o profissional de consórcio. Não. O seu público é o cliente do profissional de consórcio. Perfeito. Que vai ter uma escolha, uma grande oportunidade para fazer uma escolha muito mais assertiva. E não necessariamente mais ser envolvido em momentos, né, que ele toma uma decisão embasada ali naquele momento de pagar uma prestação. Não. Até porque consórcio não é prestação, é uma contribuição
na construção dos seus sonhos. Perfeito. E quando você... Eu poderia fazer propaganda de consórcio. Muito né? fácil, fazer, né? fácil. Deveria fazer. Não vou fazer. Quando você... É que eu gosto mesmo, o sistema para mim é maravilhoso. Ele é maravilhoso. E quando você tem esse enxerga melhor o produto, né? O nosso objetivo como plataforma é justamente esse. É fazer o cliente tomar uma decisão embasada. Se a gente para pensar hoje, a maior parte dos brasileiros assume uma dívida de 30 anos, quando não 40 anos, 35 anos, né? Olha que absurdo isso. Então a pessoa, metade da vida dela, ela passa pagando um imóvel, por exemplo, né? Então a gente tem que acabar com isso, a gente tem que realmente trazer oportunidades mais inteligentes para o cliente. E os 3 principais benefícios que a Opt traz é justamente o primeiro, conversão de vendas para o corretor, porque ele consegue converter mais venda através do cliente entendendo melhor a estratégia que está sendo abordada. A curva de aprendizado também de novos consultores entrando no setor, porque o relatório é basicamente completo e até mesmo os comentários que deveriam ser do consultor a gente já gera pela própria inteligência artificial, então traz um resultado bastante interessante. E também o aprendizado do cliente, que para mim é um ponto mais importante. Ele entende melhor a estratégia, ele usa juros compostos ao favor dele, nada disso de usar contra. Então, uma tomada de decisão simples que ele pode ter na vida de comprar um imóvel, por exemplo, financiado ou consórcio, pode ser a decisão se ele vai se aposentar com tranquilidade ou não. Porque pode ser que ele, assumindo essa dívida de um longo prazo, ele nunca vai ter uma sobra para poder também investir na tranquilidade financeira. Agora, você falando assim, para a gente fechar, você pode alcançar sua independência financeira usando crédito do consórcio. Imagina aqueles 15 anos que eu falei da casa própria. Você pode falar assim, não, meus filhos já cresceram, mas eu não tenho ainda uma casa própria, ou eu quero mudar para uma nova casa própria, isso é possível também, um lugar, ou quero comprar uma casa, seja veraneia, seja na praia, né, no litoral, enfim. Você pode fazer o que quiser. Você pode usar o consórcio para esse sonho já começar a ser uma realidade. Perfeito. Olha só, e até mesmo a sua própria independência financeira. Quanto você precisa mesmo de independência financeira? Eu preciso ter aqui X valor. Cara, então você pode fazer essa projeção e alcançar a sua independência financeira por meio do próprio sistema de consórcio. É bacana, não é? É muito bacana. Então, cara, muito obrigado. Um prazer gente, inenarrável. Estamos aqui, né? Estamos juntos nesse projeto aqui. Sempre. Espero que você tenha gostado. Sempre. Opt. Opt.ia. Conheça se você ainda não conhece. É isso aí.